Hello, 8th grade. Good morning. My name is Ed. I am your English teacher. Here with me, there is João. Good morning, João. Good morning, Ed. Are you fine? I'm okay, and you? I'm just great, thank you. Uh, Good morning, everybody. Hope you are fine at home or at school. And welcome to another English class. So let's have fun today. Take part in the chat. Okay? Let's get started, Ed. Okay. There we go. So, you're just speaking English today? A little. The beginning little? everybody Yeah. knows, right? O começo todos já sabem. A gente fala isso todo dia, traduz todo dia. Então tem gente que Yeah. fala, professor, tá falando tudo em inglês. Calma, gente. Toda aula a gente fala The isso. beginning. Good Tá, morning. Good morning. Já, right? já, né? Já dá, né? Já deu, né? Ficar traduzindo, né? That's Já foi, it. né? Bom, título da nossa aula, What is the future of the planet? Qual o futuro do planeta? Se vocês já têm alguma previsão para o futuro do planeta, já põe no chat aí. Eu quero todo mundo participando hoje aí, colocando aí, fazendo as previsões. Vamos ver quem acerta. Vamos lá. Vamos ver se if we survive. Ok. Class material. For this class you will need Para esta aula você precisará de your notebook, o seu caderno, a pen or a pencil, uma caneta ou um lápis. e o caderno do aluno, your booklet. That's it, caderno do aluno do 8º ano. Isso, Volume 1. Lembrando que está aí, lição 4 adaptada. Lembrando que também a gente não segue aí a risca, né, o caderno, porque não dá tempo, né? A gente tem 25 minutos de aula, né, por semana. Então, a gente pede aí que vocês, né, vão fazendo os exercícios. Se ficar uma dúvida aí, a gente pede para vocês colocarem lá na enquete que aparece no final da aula, se ficar uma dúvida. Tem também nas redes sociais lá, né, English, CMSP, se tiver alguma dúvida. Então, se você quer que a gente faça uma revisão de algum conteúdo também, fica sempre assim, mas a gente não consegue, né, usar toda a apostila, usar as 8 unidades e um bimestre aí, então a gente está seguindo no ritmo aqui, tem coisa que a gente consegue trabalhar, outras não, né, então a gente vai de acordo aí com vocês, alunos, tá? Vamos lá. Bom, vamos agora às habilidades na tela, estão várias habilidades aí, mas olha a habilidade principal aqui, que é a primeira, você pode ler, por favor, João? Claro, EF08, LI03, construir o sentido global de textos orais, relacionando suas partes, o assunto principal e informações relevantes. Tá, então, aqui é só essa habilidade que a gente está falando, depois os outros professores podem dar um print aí, certo? A gente vai deixar disponível aí, tá lá no repositório também, né? Falando, também tem as habilidades de writing, porque a gente vai pedir para que vocês escrevam aí uma redação como lição de casa aí, mas aí o professor acompanha com vocês. Bom, falando aí de repositório, o repositório vocês têm todas as aulas que já apareceram aqui neste ano, ano passado, então se você quiser fazer uma revisão, você vai lá no repositório, coloca lá o 8º ano, aqui está 7º, mas é para o 8º, coloca ensino fundamental, língua estrangeira, não coloca filtro demais, senão não aparece aula nenhuma, depois você fica falando que não achou aula no repositório. E aqui no YouTube também tem todas as nossas aulas, inclusive as aulas do ano passado, se você quiser rever o conteúdo, tá? E a gente fez aqui também já uma aula, né? What are going to do this week? É uma aula que explica o going to, tá bem legal essa aula, tem bastante interação, tem os vídeos que a gente produziu aí, então lembrem-se aí que vocês podem acessar essa aula também, se vocês quiserem aprofundar aí na questão de futuro que a gente está trabalhando. A gente vai trabalhar bastante tempo sobre o futuro, os vários tipos de futuro. E hoje a gente vai falar sobre o futuro do planeta, The Future of the Planet, que está aqui. Então está na lição 4 do caderno do aluno. Mas tem essas questões em português aqui, aí o pessoal fala, mas é aula de português ou inglês? Não, é aula de inglês, então vamos deixar essas questões em inglês. Bom, no livro de vocês, na apostila de vocês, tem essa entrevista aqui com o Elon Musk. Tem aqui o link para vocês para o áudio, mas a gente não pode passar o áudio porque pela questão de direitos autorais. Então é legal que você vai lá na sua apostila, né? Tem lá o QR Code, né? Você vai lá e faz o download aqui do áudio e você consegue ouvir. Bom, a gente tem esse texto aqui para vocês, né? A gente vai fazer a leitura do texto, mas nós não vamos fazer a tradução agora, porque a gente quer justamente trabalhar a habilidade de você conseguir inferir e extrair informações do texto. Então vamos lá. Elon Musk is a mega entrepreneur of South African origin, founder of Tesla, which produces electric cars, and SpaceX, a technology company in aerospace transport. Musk is a very controversial figure
in the world of business and technology. Bom, a gente tem 3 perguntinhas aqui. Where is Elon Musk from? What company did he found? And what does his company produce? Bom, será que está muito difícil, João? I don't think so. Acho que não, né? Tá ok aí. Tá bom. São perguntinhas que a gente já viu desde lá do sexto. Where is... Não. Então, ó, Dá pra vamos ser. deixar mais fácil. Então. Vou deixar o modelinho agora para vocês para responderem. Olha, ficou mais fácil ainda. Olha só. Where is Elon Musk from? Where is Musk is from? Lá, lá, lá. What company did he found? He founded, lá, lá, lá. E what does his company produce? His company produce, tal. Mas eu quero que vocês respondam no chat, resposta completa, porque é para praticar a escrita também. Resposta completa, tenta mandar as 3 de uma vez, para facilitar a vida do nosso querido moderador. That's E it. aí, vocês têm agora 2 minutinhos e a gente já volta. Ok, Ed, voltamos aqui. Bastante alunos participando aqui. A Ana Luísa, a Nicole, o Kaique, o Bruno, o João Pedro. Todos mandaram a primeira completinha lá. Elon Musk is from South Africa. E depois as outras vieram só separadinhas assim. Então, Tesla, SpaceX e Electric Cars. Ok, muito bem. Bom, vamos lá ao texto. Olha só. A tradução do texto, o texto, na verdade, ele já estava aqui em português no caderno do aluno de vocês, aí que eu peguei e passei para o inglês aí para deixar a aula mais interessante. Então, a gente deixou aqui, então a gente vai fazer agora a leitura e a tradução, e aí fica mais fácil de responder. Vamos lá. Deixa eu maior aqui. Elon Musk is a mega entrepreneur of South African origin. Então, Elon Musk é um empresário, um mega empresário de origem sul-africana. Founder of Tesla. Fundador da Tesla, Which produces electric cars. que produz carros elétricos. And SpaceX. E também o SpaceX. A technology company in aerospace transport. Uma empresa em transporte aeroespacial e tecnologia. Musk is a very controversial figure O Musk é uma figura muito controversa in the world of business and technology. no mundo dos negócios e da tecnologia. Então vamos às questões aqui. Olha só, tem que tomar cuidado aqui, porque olha só, o texto fala of South African origin, né? Então, se você for responder aqui, você não pode responder South African, porque tem o from, né? Então, Musk is from, e já põe o país direto. E aqui minha caneta não pegou. Is from South Africa. Né? Então, se eu quisesse só falar que ele é sul-africano, eu poderia falar Elon Musk is
South African. Já deu uma frase inteira aqui, ó, só isso aqui. Eu posso colocar só isso aqui. Então, cuidado, porque aqui é a nacionalidade, African, e aqui é o país, né? A mesma coisa, né? A gente tem lá América, American, Brasil, Brazilian. Né? Você tem as nacionalidades, então você vai tomar cuidado aí, que o from é de origem, né? Por exemplo, João, where are you from? I'm from São Roque. Ok, sou o João, is from São Roque. Um beijo para a caravana de São Roque que está assistindo no centro de mídias, né? Então, That's it. vamos lá. What company did he found? Né? Qual empresa que ele? O que eles responderam lá, João? SpaceX SpaceX. Na and verdade, Tesla. Tesla, Right? é. Tesla, Então, yes. aqui é o Tesla, né? Porque SpaceX is another thing, yes. SpaceX é o... Opa, Tesla. Aí risquei tudo aqui, deixa eu arrumar aqui. Pá. Ok, tal. Marca Tesla. Então, ele fundou aqui a resposta Tesla. Então, aquela habilidade que a gente falou de achar, localizar, né? Yes. E aí, what does his company produce? His company produces... Cars, electric cars. Electric Cars, né? Já está aqui. Electric Cars já está aqui. Então, percebam aqui que a gente tem 3 estruturas de questão aqui. Essa questão aqui está usando o verbo be, né? Que a gente vê lá na 6º ano. Ai, verbo to be, sempre aí com a gente, né? Yes. Amigão, beijo. Um companheiro inseparável. Companheiro inseparável, né? E sempre está lá. Então, is from, where is he from? He is from. Né? Então, quer falar a origem de alguém? Usa o from. Essa aqui está no passado. What company did he found? Então, toma cuidado porque esse found aqui não é o passado de find. É o verbo fundar mesmo. Então, o passado dele você põe ed no verbo. Isso aqui a gente está vendo lá no 7º ano, né? A gente começou hoje com o passado. Tem gente que já ficou de orelha em pé, mas a gente vai deixar bem facinho nas próximas aulas. E aqui, o que a empresa dele produz? Para a gente fazer pergunta no presente, a gente usa o does, né? Para fazer a pergunta, né? Porque é a terceira pessoa, que é a empresa dele aqui, né? Então, terceira pessoa. E aí, o produce aqui, ele ganha um Szinho. Nossa Senhora, quanta gramática, né? Mas a gente está só revisando, porque vocês já viram isso aqui em anos anteriores, certo? Bom, aí no caderninho de vocês tem essas questões aqui, que na verdade são questões que você vai ter que pegar o áudio lá do Elon Musk e você deduzir ali. No final da aula eu coloquei um videozinho para vocês, que ele é um pouquinho longo, né? Ele está bem... Não vai dar tempo aqui. Peraí, o último slide, aqui, desculpa. Que é da Khan Academy, só que esse vídeo, ele tem 40 minutos, acho que, né? Então, só que ele está legendado, só que a gente não consegue passar aqui pela questão de tempo de aula mesmo, mas é uma entrevista bem bacana, que aí se você quiser ver aos poucos, assistir um pouquinho e tal, dá para vocês. E aí ele tem as questões aí, professores que querem usar também a Khan Academy, ele tem assim, você pode vincular o Khan Academy com o Classroom, né? Então, às vezes tem exercícios já, é bem legal que o aluno faz ali, e aí já vai a resposta para o Classroom, já vai a nota para o Classroom, é bem bacana também. Bom, mas vamos voltar lá, desculpa o pessoal que dá técnica aqui, né? Mas só para quis adiantar dar spoiler aqui. Bom, então, na apostila você tem aqui essas questões, né? Mas você tem a entrevista mas eu vou mudar um pouquinho agora a pergunta para vocês. Ó. Eu quero que vocês respondam para a gente, what sentences do you agree? Qual frases aqui que vocês concordam, tá? Agree é concordar, tá? Então, a gente vai fazer a leitura das frases, só uma questão, não tem resposta certa ou errada, né? Vai ser aí a opção de vocês. Se vocês quiserem fazer um comentário também, por que vocês acham que vai acontecer ou não, vocês podem comentar também. Então, ó, vamos ler a primeira, eu leio uma, o João lê outra, para a gente trabalhar um pouquinho também a pronúncia. A primeira, letter A. You won't be able to tell the difference between games and reality. Letter B. We all need to take action to stop global warming. C. People will be able to live in Mars in 30 years. D. How will we get from one city to another? Ok. E. If you think about the future, you want to be better than the past. É lógico que a D, né? A D não é uma frase, né? Vocês podem responder a D também, se quiserem. Mas vamos lá. Vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês responderem e a gente já volta.
Ed, voltamos aqui, tem alguns alunos participando. O Henrique, o Daniel, o Isaac mandaram para a gente. O Henrique falou que concorda com a B, C, E. O Daniel e o Isaac concordam com a B. Ok, então vamos lá. Pessoal, very well opinionated, né? Vamos agora analisar as frases aqui. Olha só. Você tem aqui, you won't be able to tell the difference between games here. Então aqui, a gente já viu nas aulas anteriores que esse won't aqui, ele é a mesma coisa que will not, que é o passado, futuro, 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 futuro. A gente está falando de futuro, né? Essa aula é sobre futuro. Então, você não será capaz. Interessante esse won't be able aqui, que é o seguinte, a gente tem um verbo que vocês viram lá no 7º ano, que é o verbo can, né? Que é o verbo can. Que é o poder, né? Ou poder, traduzindo de uma maneira simples, é o poder, né? Então, você pode falar assim, João, can you ride a bike? Yes, I can ride a bike. Ok, so João can ride a bike. Então, o João sabe andar de bicicleta, né? Eu não posso falar no futuro, João will can. Não existe isso. Então, para você fazer o futuro do can, em vez de você falar will can, você vai falar will be able to. Tá? Aqui está no negativo, won't be able to. Tá? Então, esse will be able to, então, vai ser o futuro do can aqui. Tá? Aí, então, as pessoas não serão capazes, não poderão dizer a diferença entre jogos e realidade, né? Won't be able to do difference. E é interessante, ó, difference between, diferença entre, né? Entre uma coisa e outra, é a estrutura que a gente em português. A B, o pessoal concordou, João? B, yes. B. Então, we all need to take action to stop global warming. João, please. Nós todos precisaremos tomar algumas ações para parar o global warming, para parar o aquecimento global. É isso aí. Então, essa frase está aqui no presente mesmo, né? Não tem nada no futuro, mas a C tem, ó, will be able to live. Olha só, de novo aqui, ó, will be able, né? Então, serão capazes, poderão viver em Marte 30 anos. Do you agree with that, João? 30 years? I don't think so. I don't think so. No. Do they agree? One of them said C Okay. is okay, yes. So Okay. Henrique said B, C, and E. Ok, 30 years in Mars, ok, live in Mars, ok. Let's take care of our players. The missions are starting, right? É. As missões aí estão começando, né? Os Exatamente. investimentos estão aí. Exactly. But we should take care of this planet first, right? First we have to take care of our planet. Precisar That's it. tomar conta daqui primeiro, né? Mas tudo bem. Ok, aí aqui da D, a gente vê que tem uma pergunta, ó. How will we get from one city to another? Como é que nós vamos ir de uma cidade para outra? Como é pergunta, esse will veio na frente do we, né? Agora, a letter E. If you think about the future, you want it to be better than the past. Se você pensa sobre o futuro, você quer que ele seja melhor do passado. Aqui não está no futuro, a gente chama isso aqui de if clause, a gente vai ver lá no 3º ano do médio, mas é bom que já conhece que esse if quer dizer se, certo? Então, se você vê alguma frase que tem esse ifzinho aqui, é o se, tá? Vamos lá. Bom, e aí tem a última parte aqui, né, que é a questão, né, que é a questão está em português, né, mas aqui vai ficar meio chato, vamos deixar aqui em inglês. Bom, a gente tem aqui, ó. Do you believe that in the future trips can be faster? Você acredita que no futuro as viagens podem ser mais rápidas? Do you think this will be accessible to everyone? Você acha que será acessível a todos? Why? Por quê? Aí você pode responder, I think trips will be faster in the future because eu acho que as viagens irão ser mais rápidas porque... E aí vai criar o seu argumentinho. Sei que não é tão simples assim, mas a gente vai tentar aí. I don't think. Se você não concordar, em vez de falar eu acho que não, você fala eu não acho que vão. Então você vai falar, se você concorda, você fala I think. Se você não concorda, você fala I don't think. Se você quiser terminar aqui também a sua resposta no chat, não tem problema, tá? Mas se você quiser complementar com because, né, e falar por quê, fica mais interessante, porque a gente já começa a trabalhar a argumentação, que vai ser uma coisa que a gente vai trabalhar bastante no 9º ano, tá? Aí a outra pergunta é,
Which predictions do you find most interesting? Quais as previsões que a gente viu na aula de hoje que você acha mais interessante e por quê? Tá? Então, vamos lá. Vou dar para vocês agora 1 minuto e meio para vocês responderem no chat e a gente já volta. Okay, Ed, we are back. O aluno Marcos começou aqui a sentença e a Procátia terminou. Então, eu vou colocar os dois juntos aí, pode legal. ser? Então, ó. Yes, I believe it's possible because of all the technologies. Because of the technology, por causa de toda a tecnologia. Eu vi um I believe aí no meio, né? Se você tiver com preguiça de quiser fazer a forma mais curta que isso tudo, então a pergunta tá com do you, você pode só responder yes, I do. Acabou. Yes, I do. I do. Colocar aqui em cima. Yes, I do. Se você não concordar, você só fala no, I don't. Acabou. Né? Então, That's it. curto e grosso. Né? Então tá. E aí, which predictions do you find most interesting? Qual previsão que eles acharam mais interessante aí, João? The one about Mars. Tem Ok. bastante coisa aqui subindo que morar em Marte daqui 30 anos. É Ok. uma previsão interessante. I don't know if it's Okay. possible, but Mars foi o que subiu aqui. Do they have Wi-Fi? Tem Wi-Fi Tem lá? Wi-Fi em Marte? Acho que não pega. Provavelmente. Não, é bom. Diz que leva 18 minutos para chegar de lá até aqui, né? Mas Yes. enfim, né? Bom, aí vocês viram que a gente falou sobre o futuro com o Will na aula de hoje, né? Então a gente colocou lá, né? We will be able to live, e aí ficou estranho aqui, né? To live in Mars. Vamos ver se cabe aqui. Cabe. Então é uma forma de a gente usar o futuro. Eu fiz essa tabelinha aqui para você. Você pode completar essa tabela com várias frases aí usando o futuro, aí o futuro com will, a gente usou bastante will. A gente viu nas aulas anteriores o futuro com going to, né? Aí só fazendo uma correção, né, que na verdade a apostila, o link está errado mesmo da apostila, né? Ele está direcionando para outro, por isso que eu sugeri para vocês, quiserem mesmo trabalhar a entrevista com o Elon Musk, tem essa entrevista que está lá no Khan Academy, né, do Elon Musk. E é isso. A lição de casa vocês podem terminar a lesson 4 da sua apostila. Você pode escrever uma composition sobre o futuro da tecnologia. Make a video for friends, se você quiser fazer uma entrevista aí do seu amigo, finge que é o Elon Musk também. E aí vocês podem compartilhar com a gente aí no Centro de Mídias, tem as redes sociais. E é isso. Thank you very much, João. Thank you, Ed, for having me. Thank you, everybody. See you next week. Ok, não esqueça de avaliar a aula. Vai aparecer o link. See you. Bye, bye.
A nossa ideia de iniciar com esses projetos surgiu a partir da realidade do município, né? Mariporã é um município de importância ecológica muito grande, porque ele está na maior floresta urbana do mundo e ainda possui uma gigantesca área de mananciais. Diante desse cenário, a escola sempre teve a preocupação em conscientizar e trabalhar a sustentabilidade com os estudantes. A gente pensou em um projeto que economizasse água e ajudasse no meio ambiente. E aí, com as pesquisas, a gente achou a aquaponia, que é um método de cultivo totalmente sustentável. Então, a gente colocou o meliponário próximo à aquaponia para que auxiliasse no desenvolvimento das plantas. E assim eles se tornam melhores cidadãos, cidadãos que conseguem ser mais críticos e mais atuantes, né? E além disso, eles são muito criativos. Então eles trazem ideias que podem realmente transformar o mundo, assim, transformar realmente a realidade para uma coisa muito melhor do que a gente é hoje.